Beleza, galera? Vamos para mais uma parte importante da química chamada de termoquímica, apenas de uma forma introdutória, tá certo? Muito bem, galera. A termoquímica, ela é a parte da química que estuda as trocas de calor. Então você tem que fixar trocas de calor. Essas trocas de calor, elas podem ocorrer através de dois processos, dos quais nós chamamos que são processos termoquímicos, tá bom? Bom, esses processos podem ser chamados de exotérmico ou endotérmico. No caso dos processos exotérmicos, são aqueles que ocorrem com liberação de calor, como por exemplo quando você queima madeira, né, etc. E aqueles que ocorrem com absorção de calor, no caso dos processos endotérmicos. Galera, isso aí vai ocorrer tanto nas mudanças de estados físicos quanto nas reações químicas, tá bom? Então a gente vai ver um pouquinho de cada coisa disso. A gente vai perceber que ao longo da termoquímica a porcentagem para as mudanças de estados físicos ela é menor em relação às reações, tá certo? Então as reações elas tomarão mais parte do nosso conteúdo. Então vamos lá. O que a gente tem que analisar aqui, gente? Vamos passar aqui para o nosso próximo slide. A gente tem que perceber que nas mudanças de estados físicos, aquelas que você já deve conhecer, sólido, líquido, gasoso, né, e os seus respectivos nomes, né, elas só ocorrem porque devido, na verdade, às trocas de calor. Então, quando você passa de sólido para líquido, isso só irá acontecer porque tem uma troca de calor. De líquido para gasoso, de gasoso para sólido, de gasoso para líquido, só ocorre porque ali está presente o quê? As trocas de calor. Se você não tivesse uma troca de calor, isso não iria ocorrer. Então você tem que fixar para a termoquímica o seguinte: quando a substância ela sai de sólido para líquido e de líquido para gasoso, dá uma olhadinha aqui na nossa seta aqui em cima, né? Esses são processos como a fusão, como a sublimação, vaporização, que ocorre com a absorção que de calor, né? Por que o gelo derrete? A gente já vai falar um pouco para vocês sobre isso. Agora, quando a substância está gasosa e ela passa para líquido, ou ela está líquida e passa para sólido, nós temos que entender que esse é um processo que vai ocorrer com liberação de calor. Então, olha que coisa, né? Bem antagonista aqui, né? Antagônico, na verdade, né? Muito fácil de você memorizar isso. Então, fica ligado nisso daí. Vamos simplificar um pouquinho mais. Gente, por que o gelo derrete? Né? Nós temos que pensar da seguinte forma. Você está com gelo, ou no freezer, ou no congelador, ele se encontra ali a uma temperatura baixa, vamos estipular que ele se encontre a uma temperatura de 0 graus Celsius. E agora você pega esse gelo do congelador, do freezer, enfim, etc., e você passa para um ambiente, né, que esteja, vamos supor aqui, a 25 graus Celsius. Pessoal, o que vai acontecer então? Né? O que vai acontecer? Você está passando o gelo de um ambiente com uma temperatura menor para um ambiente de uma temperatura o quê? Maior. E você sabe que ele vai começar o quê? A derreter. Então por que ele vai derreter? Porque agora ele vai o quê? Absorver essa energia, absorver esse calor do meio ambiente, aproveita no processo chamado de fusão e aí ele passa de sólido para líquido. Então, na verdade, o gelo derrete porque ele absorve o calor do meio ambiente. É a mesma ideia de você estar num quarto fechado, digamos assim, numa sala, né? Você desliga o ar-condicionado, digamos ali, aí vai ficando quente, com o passar do tempo, o quê? Você vai começar a suar. Por quê? Porque você vai absorver o calor do ambiente, tá certo? Agora mais à frente você tem aí, né, outra pergunta. Por que o álcool em contato com a pele produz sensação de frio? Poderia ser acetona também, tá? Então, quando você pega esses produtos e coloca em contato com a tua pele, você vai sentir uma sensação de frio. Bom, a gente tem que entender que o álcool é uma substância muito volátil. Então, o que vai acontecer? Mas para ele passar de líquido para gasoso, é preciso que ele ganhe calor, tá certo? E como ele vai estar em contato com a tua pele, em contato com a pele de alguém, sabe, o que vai acontecer? Ele vai roubar, ele vai absorver esse calor e aí ele aproveita para passar então de líquido para gasoso. E aí é por isso que a pessoa sente esta sensação de frio. Tá certo, gente? Basicamente isso. Pessoal, nas reações químicas,
né? Nas reações químicas, logicamente, né? Falta aqui uma correção. Aqui seria isotérmico, tá bom? Então, corrige bem aqui. Mas nas reações químicas, como é que eu vou perceber isso? Bom, é claro que a gente vai estudar o conteúdo de uma forma bem melhor para as reações químicas. Mas de forma introdutória, a gente pode perceber da seguinte forma, através disso aqui que nós chamamos de variação de entalpia, que é o chamado ΔH. Nós vamos falar disso de uma forma bem mais detalhada. Mas de uma forma geral, basta você olhar para a tua reação, ela apresentar esse ΔH, você vai olhar para o sinal. E aí você só tem duas opções de sinal. Ou vai ser negativo ou vai ser positivo. Quando o sinal for negativo, você simplesmente classifica a reação como sendo exotérmica. E se o sinal for positivo, você vai classificá-la ela como sendo endotérmica. Claro que existem outras possibilidades sem a variação de entalpia, mas a gente vai estar tratando isso mais à frente. Beleza, galera? Então, até a próxima, se Deus quiser.